Bom dia, estou aqui para o nosso devocional e hoje então nós vamos ler Juízes. Eu quero ler para você Juízes capítulo 8, a partir do versículo 33. Ontem nós falamos sobre Gideão, só para você ver aqui o que aconteceu depois que Gideão morreu. Olha o que o povo fez. Depois que Gideão morreu, o povo de Israel abandonou a Deus novamente e adorou os deuses dos cananeus. Eles adotaram Baal-berite como seu Deus. Não serviram por muito tempo ao Senhor Deus, que os havia livrado de todos os inimigos que viviam ao redor deles. E também não foram agradecidos à família de Gideão por tudo de bom que ele havia feito para o povo de Israel. E olha o que eles fizeram aqui, no capítulo 10, aqui no versículo 6, a partir do versículo 6, Juízes capítulo 10, 6. E mais uma vez os israelitas pecaram contra Deus, o Senhor. Adoraram o deus Baal de várias cidades, a deus Astarote e também os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então ele ficou muito irado com os israelitas e deixou que sofressem nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Naquele mesmo ano, eles derrotaram os israelitas e os escravizaram durante 18 anos. Eles escravizaram todos os israelitas que viviam em Gileade, a leste do rio Jordão, na terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o rio Jordão para lutar contra as tribos de Judá, de Benjamim e de Efraim, e assim Israel passava por uma grande aflição. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor, orando assim: Nosso Deus, nós pecamos contra ti, porque te deixamos e adoramos os deuses dos cananeus. E o Senhor respondeu: No passado, os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas escravizaram vocês. E vocês me pediram socorro e eu os salvei deles. Mas assim mesmo vocês me abandonaram e adoraram outros deuses. Por isso eu não vou mais ajudá-los. Agora peçam socorro aos deuses que vocês escolheram, que eles os ajudem quando vocês estiverem em dificuldades. Mas o povo de Israel respondeu: De fato, nós pecamos. Faze de nós o que quiserdes, mas salva-nos hoje, por favor. Então eles jogaram fora os seus deuses estrangeiros e adoraram a Deus, o Senhor. E ele teve pena deles por causa da situação difícil em que estavam. Então, olha a ingratidão deles. Eram escravos, cativos. Deus levantou Gideão para que os libertasse. Depois que Gideão morreu, eles se prostituíram de novo, abandonaram a Deus, serviram outros deuses. Depois, ali, se você quiser ler, né, você vai ver que se levantou Abimeleque, que foi um dos 70 filhos de Gideão. E esse matou os seus irmãos. Ele matou 70, né? Um conseguiu fugir. E esse depois ele disse, né? Que eles escolheram, ele usou uma parábola, né? Uma analogia sobre as árvores. Vocês escolheram o espinho, o espinheiro mandou que eles se colocassem debaixo da sua sombra. Ou seja, as nossas escolhas. Quem você escolhe que vai reinar sobre a tua vida? Se você quiser que o espinheiro reine, você sabe que você vai receber o quê? Espinhos. Então, olha a escolha do povo. Eles viram todos os livramentos que Deus fez para eles desde a época do Egito. E eles conseguiram sempre se voltar contra Deus, abandonar a Deus, infringir mandamentos que Deus havia dito. Amarás somente o Senhor teu Deus, somente a ele prestará culto. Deus, ele disse na sua palavra: eu não divido a minha glória com ninguém. Por isso que Satanás foi expulso. Satanás queria assentar o trono dele
acima do Altíssimo, se comparando a Deus. E Deus disse, eu não divido a minha glória com ninguém. Então o povo aqui, eles sempre fizeram as escolhas erradas. Como eu falei ontem, se você ler todo o livro de Juízes, a novela vai ser sempre a mesma repetição. Eles abandonavam a Deus, clamavam, Deus tinha misericórdia, levantava um juiz que ia lá, julgava a causa deles, ganhava as guerras. Assim foi o tempo todo. Assim foi, sucessivamente. Por quê? Escolhas erradas. Eles infringiam mandamentos, princípios, valores, coisas que Deus havia passado para eles através de Moisés. E eles simplesmente negligenciavam isso o tempo todo. Eles abandonavam a Deus. E é isso que muitas vezes as pessoas fazem. Se afastam de Deus, abandonam a Deus, não congregam, não oram, não se consagram. Aí elas abrem a brecha para o inimigo da sua alma entrar. Quem é ele? Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Aí depois que o negócio acontece, Senhor, aí elas lembram, ai meu Deus, aí todo mundo lembra que tem Deus. Aí a pessoa sabe clamar. Ainda quando ela não faz pior, quando ela não culpa Deus das coisas que aconteceram na vida dela. Ela fez a escolha errada e ela ainda culpa Deus. E aqui eu quero ler para você no Salmo 107. Louvor a Deus pela sua bondade, que é isso que nós devemos fazer o tempo todo, ser gratos. Aqui, no Salmo 107, a partir do versículo 1. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou da mão dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. E então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e presos com correntes de ferro, porque haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo e rejeitado os seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou de todas as suas aflições. Ele os tirou da escuridão, das trevas e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados. Por causa da sua vida de rebeldia, ficaram com enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte. Então, na angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Com a sua palavra, Ele os curou e os salvou da morte. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Que ofereçam sacrifícios de gratidão e com canções de alegria anunciem tudo o que Ele tem feito. Alguns viajaram em navios nos oceanos, ganhando a vida nos mares. Eles viram o que o Senhor Deus faz, as coisas maravilhosas que realiza nos mares. Ele dava ordem a um vento forte, começava a soprar e a levantar as ondas. Os navios subiam bem alto e depois mergulhavam nas profundezas. No meio desse perigo, os homens ficavam apavorados. Tropeçavam e andavam balançando como bêbados, e toda a sua prática de marinheiros não adiantava nada. Então, na sua angústia, gritavam por socorro e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas.
Eles se alegravam porque o mar tinha ficado calmo e assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Anunciem a sua grandeza quando o povo de Deus se reunir, louvem a Deus na Assembleia dos Líderes. Deus fez com que os rios se tornassem deserto e as fontes de água secassem completamente. Ele fez com que a terra boa virasse um deserto salgado por causa da maldade dos que moravam nela. Ele fez com que o deserto se transformasse em lagos e a terra seca virasse fontes de água. Deus deixou que gente faminta morasse ali. Eles construíram uma cidade e moraram nela. Semearam os campos, fizeram plantações de uvas e foram boas as colheitas. Deus abençoou o seu povo e eles tiveram muitos filhos. Deus não deixou que o gado diminuísse. O povo de Deus foi derrotado e humilhado e sentiu o peso do sofrimento dos seus maus tratos. Então Deus mostrou o seu desejo pelos reis que os maltrataram e fez com que esses reis andassem sem rumo na solidão dos desertos, mas livrou os pobres da miséria e fez com que as suas famílias aumentassem como rebanhos. Os que são bons veem isso e ficam contentes, mas todos os maus têm de calar a boca. Que aqueles que são sábios pensem nessas coisas e meditem no amor de Deus, o Senhor. Então, olha o que diz aqui. Gente, que eles agradeçam ao Senhor, é assim que nós devemos ser, agradecidos, porque enquanto nós não conhecemos, não aceitamos e não reconhecemos Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, nós andávamos errantes no pecado, escravizados, como diz aqui, escravos em grilhões, presos, acorrentados. Mas quando Jesus entrou na nossa vida, ele nos libertou. A palavra diz que ele nos libertou. Foi para a liberdade que ele nos libertou. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. É isso que Jesus veio fazer. Nos comprou, nos resgatou. Ele pagou um preço alto. Nós fomos comprados com muito bom preço. O sangue de Cristo foi derramado. E o povo, mesmo vendo todo aquele livramento, eles conseguiam ser ingratos, e ingratidão, gente, é algo que fere o coração de Deus. Quando o povo reclamava e murmurava no deserto, Deus disse a Moisés: até quando eu sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? O coração de Deus sofre quando ele não vê amor, quando ele não vê gratidão, quando as pessoas não sabem reconhecer a sua bondade, os seus feitos. Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, Deus ele suportou ver o seu único filho vir aqui ser humilhado, ser pisoteado. Jesus não precisava de nada disso. Jesus não precisava. Ele não precisa disso. E mesmo assim, ele ainda é rejeitado, ele é desprezado. As pessoas o rejeitam, colocam Jesus para escanteio por qualquer situação ou por um outro Deus que elas substituem nas suas vidas. Que Deus você tem glorificado? Quem tem sido o teu Deus? A ganância? A soberba? Tem pessoas que o time de futebol é o Deus deles. Tem pessoas que o trabalho é o Deus, a esposa é o Deus, o esposo é o Deus, os filhos são os deuses delas. Quem tem sido o teu Deus? É uma palavra forte, mas ela vem para que a gente reflita. Eu estou priorizando a Deus na minha vida? Eu estou priorizando o Senhor? Eu estou dando o tempo que ele necessita? Ou eu pego, já levanto, já saio atendendo todo mundo e deixo Deus de lado? Não. Nem que você tenha que atender o teu filho, alguma coisa. Mas antes de você tomar o teu café,
Vá orar, vá meditar. Depois você vai fazer o teu desjejum. Mas priorize a Deus. Claro, se você tem uma criança pequena, ela precisa que você dê uma mamadeira para ela, que você troque ela. Amém? Ou levante um pouquinho mais cedo, antes da criança, do bebê acordar, antes dos seus filhos acordar, e vá orar. Vá orar. Eu faço assim. Antes de todos acordarem, eu coloco meu celular, despertar um pouquinho mais cedo, levanto, venho aqui, oro, medito. Depois, aí eu chamo meu esposo, depois o meu filho acorda, ele vai para a escola. Mas nós temos que priorizar a Deus. Deus tem que ser a prioridade da nossa vida. A primícia do dia eu entrego para Ele. Eu tenho que reconhecer a bondade do Senhor, os feitos do Senhor na minha vida. E o povo aqui, quantas vezes se voltou contra Deus? Quantas vezes o povo deixou de servir a Deus, virou as costas e hoje as pessoas continuam fazendo isso. Muitas pessoas vão para a igreja, recebem a bênção, mas não voltam para agradecer. Tem muitas pessoas que elas recebem a bênção, mas fazem que nem aqueles leprosos. Um volta. Não eram 10? Onde estão os outros 9? As pessoas não sabem ser gratas. Elas acham que Deus não faz mais do que obrigação, não. Nós é que não fazemos mais do que a nossa obrigação de louvar, de buscar, de glorificar, de exaltar e de reconhecer que Ele é o Senhor, como diz a palavra aqui. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus o livrou das suas aflições. Quantas pessoas a gente só ouve dizer, meu Deus, aí eu preciso ir para a igreja fazer uma campanha. Mas quando o sapato aperta, quando algo se levanta, aí ela lembra que tem Deus. E assim estava esse povo aqui, lá no livro de Juízes. E assim o povo é até hoje. Quanta gente, Paulo disse, corris bem. O que te impediu de correr? Hoje, ofensa, mágoa. Não, eu não gostei do que o pastor falou. Não, o diácono nem me cumprimentou, o obreiro nem olhou para minha cara. Passei pelo irmão lá na rua, ele nem me cumprimentou, não vou mais naquela igreja. É isso aí que o diabo quer que você faça, exatamente isso. Porque você tem que entender que nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O homem é falho, mas Deus não. O homem, ele tem as suas falhas. Se eu olhar para a falha de pastor e de pastora, eu não vou ficar em lugar nenhum. Eu não posso olhar para a falha do ser humano, porque eu também sou cheia de falhas e defeitos. Então, eu não sou ninguém para julgar o outro, para olhar e jogar pedrinha no telhadinho do outro, sendo que o meu telhado também é de vidro. E quantas pessoas fazem isso? Ficam observando o outro, julgando o outro, atirando pedra, mas o telhado dela como é que é? Quando aquela mulher que foi pega em adultério, ela foi levada até Jesus para ser o quê? Ela foi levada lá para ser apedrejada. Pela lei eles podiam fazer isso, porque quando alguém era pego em adultério, a pena de morte era essa, morte por apedrejamento. Aí, quando eles perguntaram para Jesus se era certo, Jesus disse, atira a primeira pedra quem não tem pecado. A começar pelos mais velhos, foram largando as pedras e foram saindo. Por quê? Todos tinham pecado. Jesus perguntou para ela, mulher, onde é que estavam aqueles que te acusavam? Todo mundo deu no pé. Porque todos tinham pecado. Todo mundo erra. Peca, tropeça em palavras, em atitudes, em gestos. Né? Então, assim, nós precisamos nos analisar. Nós precisamos, se você ler ali a conversão de Saulo, em Atos 19, se eu não me falha a memória, quando ele estava indo no caminho de Damasco, que ele teve aquele encontro com Jesus, ele ficou 3 dias cego, para que ele pudesse olhar para si e refletir, quando ele ouviu a voz que Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse
que ele precisava mudar para que ele não fosse constrangido ou que alguém acusasse ele quando ele fosse pregar para alguém. Saulo teve que mudar suas atitudes, a sua maneira, a sua forma de pensar. Então nós precisamos passar por um processo. Nós precisamos mudar. Se eu era ingrato, hoje eu vou ser grato. Se antes eu mentia, hoje eu vou falar a verdade. E isso é nascer de novo, é não praticar mais as velhas obras. Esse povo aqui, desde a saída do deserto, gente, eles tentaram a Deus, desde a saída do Egito, quando eles vieram pelo deserto, eles ficaram tentando Deus o tempo todo. Por isso que os murmuradores não entraram na terra prometida. E depois os que entraram, abandonaram a Deus e serviram os deuses dos povos que Deus havia os ajudado a expulsar, e Deus deu a terra deles para eles. Olha a ingratidão do ser humano. Aí depois eles eram escravos, porque eles davam a brecha, eles abriram as portas, Satanás ia lá, Deus permitia, claro, né? Porque Deus havia dado um mandamento: se vocês deixarem de me adorar, de me servir, vocês devem servir só a mim. Quando eles viravam as costas para Deus, eles abriam a porta para o diabo. Aí eles iam lá, eram escravos. Tinha necessidade disso. Um povo que foi liberto do Egito saiu de lá com ouro, prata, joias, com despojo, gente. Eles não saíram de lá de mão abanando, eles saíram ricos do Egito. Trabalharam que nem uns condenados lá. E Deus fez com que eles saíssem de lá abençoados e indo para um lugar que manava leite e mel. Eles não iam precisar trabalhar, só que a mente deles não era renovada. A mente daquelas pessoas era assim. Eles só sabiam, a qualquer momento, Deus nos tirou de lá para a gente morrer de fome aqui, morrer de sede. Era só dizer: Senhor, nos dê água, Pai. Era muito simples. Senhor, nos dê carne. Senhor, nós estamos com vontade de comer tal coisa. Deus ia dar para eles. Mas eles só sabiam reclamar, murmurar, e querer voltar para trás. Voltar para o Egito, voltar para o mundo, voltar para a escravidão. E quantas pessoas têm uma mente escrava, gente? Quantas pessoas não conseguem sair do Egito? Porque ficam ali lambendo ferida. Porque ficam ali olhando sempre para o passado. Eu tinha isso. E você tinha hoje com você, com Deus. A bênção que Deus dá, ela enriquece e não acrescenta dor. O bem que Deus te dá é permanente. Aquilo que Deus te dá, Ele não tira. Só se você jogar fora. Só se você abrir a brecha para o diabo agir. Então, deixe de ser ingrato. O ser humano precisa ter mais gratidão. Agradecer desde o momento que ele abre os olhos. Senhor, graças eu te dou. Eu lembro que quando eu trabalhava no supermercado, no tempo que eu morei em Porto Alegre, nós tínhamos, né, a ordem dos nossos gerentes ali, né, dos nossos líderes, né, que éramos pra gente cumprimentar as pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Enquanto a pessoa não respondesse, não era pra gente passar nenhum item, tá? E um dia uma colega, ela fez isso. Ela começou: bom dia, senhor. Bom dia, senhor. E o homem não respondia. Até ela disse: bom dia, senhor. Ele disse: que motivo que eu tenho pra ser bom dia? Não sei o que motivo tem pra ser bom dia? Não sei o que lá. Tipo, a pessoa não tava legal, não tava no dia dela. Aí essa minha colega, ela disse assim: olha, se pro senhor, o senhor não tem um motivo para ser um bom dia, eu tenho. Eu estou viva, eu estou trabalhando, a minha família está bem, com saúde, eu tenho o meu salário, a provisão para minha casa, eu tenho motivos. Aquele homem ficou tão constrangido com a forma que ele havia respondido para ela, que antes de sair ele pediu desculpas. Porque às vezes as pessoas não estão num dia bom. Eu era mais light, eu cumprimentava, se a pessoa me respondia, legal, mas se não me respondesse, eu não ia ficar ali, né? Porque às vezes eu sei que a pessoa não estava bem,
Às vezes tu dava bom dia, ele só te dava um oi. Por quê? Porque a pessoa não estava bem. Então, quando ela diz bom dia, é porque o dia, bom dia. Mas quando ela diz oi, é porque aquele dia para ela já não está muito, né? De repente ela passou por uma situação difícil, algo aconteceu na casa dela, no trabalho, tem algo ali incomodando ela, né? Então a gente tem que saber lidar com as pessoas, né? Compreender. Nós, né? Eu sei que quando eu trabalhava na fábrica de calçados, era um colega em cima do outro, aqui, um aqui, um aqui, um aqui. E, né? Como os nossos chefes costumavam dizer, vocês se conhecem melhor do que nós, porque vocês convivem de todos os dias, um aqui pertinho do outro. Você sabe quando o colega não tá bem, quando um não tá muito legal, o outro quer conversar, o outro quer ficar quieto, e realmente a gente sabia. Quando um estava muito quieto, e aquela pessoa não estava muito legal, a gente dizia, como é que você está? Não tô legal hoje. Então a pessoa ficava quieta, só se você quiser conversar, beleza. Aí chegava um momento, passava aquela manhã, de tarde a pessoa já estava melhor, estava conversando, já estava rindo, então a pessoa tinha que ter aquele momento dela. Então a gente precisa compreender e a gente precisa ver a mão de Deus, a bondade de Deus nas coisas. Nós não podemos ser ingratos ou porque uma pessoa não está bem, ou ela te respondeu naquele momento, ela não estava legal, a gente não pode levar isso para o nosso coração. É isso que o diabo quer, que você se ofenda. Ah, dei bom dia lá pra fulana nem me respondeu, porque ela não tá bem, né? Eu tenho uma amiga, né, que a gente se encontrava para ir pra fábrica, eu já sabia. Se ela não tava bem, ela não me dava bom dia, eu respondia bom dia, ela só fazia assim. Então eu já sabia que ela não estava bem, e ela dizia, nossa, como você me conhece, né? Você sabe que quando eu não tô bem, então eu já sabia que naquele momento ela não estava legal, mas depois passava, né? E a gente já voltava conversando e assim ia, porque é um momento que a pessoa está passando. Então nós precisamos compreender, né? Que a pessoa vem o dia difícil, vem o dia mau, se levantam adversidades na nossa vida, mas nós precisamos compreender aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós não podemos levar tudo ao pé da letra. Nós não podemos levar as coisas para o nosso coração, porque é isso que o diabo quer. Ele quer que você guarde mágoa, que você guarde rancor, amargura, ofensa. Mas não guarde isso. Comece a orar pelo teu colega. Se ele não está bem, diga, Senhor, abençoa a vida dele. Eu não sei o que ele está passando, mas tu sabe, Pai. Opera um milagre, entra com a provisão. É assim que nós devemos, no nosso proceder, como cristãos, como homens e mulheres de Deus. Nós não podemos nos deixar abalar pelas afrontas das trevas. Nós precisamos vigiar, guardar o nosso coração em todo o tempo, como manda a palavra. Em todo o tempo guarda o teu coração, porque dele procede as fontes e as saídas da vida. Então eu preciso entender, compreender, renovar minha mente, renovar o meu entendimento, saber compreender as coisas, compreender as pessoas, compreender o meu cônjuge, compreender os meus filhos, a sogros, sogros, enfim, cunhado, cunhada. A gente tem que compreender as pessoas, saber entender quando elas não estão bem, não julgar, não estender o dedo, não jogar pedrinha lá. Como é que tá o teu telhadinho? Então nós precisamos ter empatia, ter amor, orar, amar, querer ver Cristo na vida dessas pessoas que estão sofrendo e ser gratos todos os dias. Quando você acordar, agradeça a Deus pelo dia, pelo sol, pela chuva, pelo frio, pela geadinha, pela neve. Agradeça. Seja grato, Senhor, muito obrigado por esse dia, porque eu estou viva, minha família está bem, minha família tem saúde, pelo nosso trabalho, pelos nossos patrões, pelos meus colegas. Agradeça. Agradeça, diga, Espírito Santo, obrigado por habitar aqui, por curar o meu corpo mortal, por dar vida ao meu corpo mortal, por me manter de pé, por me deixar respirar, Senhor, todos os dias. É isso aí que nós devemos fazer. Quando a gente faz aniversário,
Dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu nasci de novo. E mais um ano eu estou aqui na tua presença, Pai. É isso que a gente tem que fazer. Agradecer a Deus. No dia do teu batismo ali você nasceu de novo. Né? Dizer, Senhor, muito obrigado, que desde aquele dia ali eu vivo uma nova vida. Eu tenho um novo nascimento. O Senhor me deu uma nova oportunidade, então seja grato. Fica com esta palavra, medita nesse salmo aqui, 107, leia ele. Não faça como o povo lá na época de Juízes. Seja grato, se algo não está bem, seja grato, porque Deus é contigo. No dia mau, no dia bom, no dia mais ou menos, Deus é Deus. No deserto, no vale, nos montes, não interessa. Deus é Deus e Ele vai estar sempre contigo, sempre cuidando da gente, sempre provendo, nos dando livramento, enviando um anjo para nos guardar. Então, eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, cheias do Teu Espírito, gratas, com o coração grato, Pai. Que elas sejam abençoadas para a glória do Teu nome. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.